E aí, colorados, felizes com o resultado, o rendimento da sua equipe, 2 vitórias consecutivas, será que o time vai decolar no Campeonato Brasileiro? E aí, estão felizes? E vocês, gremistas, saudades do Renato Gaúcho? O time do Grêmio não ganha de ninguém fora de casa, né? Chape, 2 jogos em casa numa sequência, precisamos somar ponto. Bora fazer ponto nesse campeonato aí. Amigos, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro que está retornando após essa parada FIFA. Olá, amigos do canal do Professor Dido, estamos chegando aí, né, com aquele Futechurrazão especial, e que todo mundo sabe que quando se fala em Futechurrazão especial, nós vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro estava parado em função da data FIFA, com esses amistosos que o Brasil teve, a repescagem europeia, e aí nós tivemos uma parada, mas é bom relembrar um pouquinho sobre a 8ª rodada que foi aqui, que parou, né, vamos passar os resultados dessa 8ª rodada. Tivemos o Bragantino perdendo para o Botafogo por 2-1, tivemos o Fluminense ganhando do Atlético Mineiro por 1-0, tivemos o São Paulo perdendo a sua invencibilidade para o Palmeiras por 1-0, tivemos o Vasco ganhando do Grêmio, a Renata dando uma surra no seu ex-clube, o Atlético Paranaense ganhando o Clássico lá do Coritiba por 2-0, o Cruzeiro e o Santos empatando em 0-0, o Remo, vejam, o Remo aplicando uma sonora goleada de 4-1 no Bahia, o Vitória ganhando do Mirassol também, resultado importante. O Internacional ganhando em casa da Chapecoense, por isso que eu fiz a fala no início, né? 2ª vitória consecutiva, havia ganho do Santos fora. E o Corinthians empatando com o Flamengo. Então, agora o Campeonato Brasileiro vai retornar, mas é bom a gente passar a classificação após essa 8ª rodada, porque as coisas estão meio que embrulhadas ali na 2ª colocação. O Palmeiras é o líder com 19 pontos, o Atlético Paranaense tem 16, e veja que o Atlético Paranaense fez 2 vitórias, inclusive teve um jogo atrasado em que acabou vencendo a equipe do Botafogo, então foi um resultado importante que colocou o Atlético Paranaense em 2º com 16 pontos, claro que pelos critérios. Terceiro, São Paulo com 16 pontos, em quarto, o Fluminense com também 16 pontos, então vejam, do 2º, 3º e 4º tem a mesma pontuação nos critérios que há essa divisão. O Flamengo é o 5º colocado com 14 pontos, o Bahia tem 14 pontos na 6ª colocação, Coritiba 13 pontos na 7ª, Grêmio está na 8ª colocação com 11 pontos, Vasco 11 pontos também, está em 9º, o Vitória em 10º com 10 pontos, Corinthians em 11º também com 10 pontos, 12º, vejam, o Internacional aparecendo, né, com 8 pontos, o Atlético Mineiro está em 13º com 8, Bragantino 14º com 8, a nossa Chape, né, com 15º com 7 pontos, o Santos vem com 16 na 16ª colocação com 7 pontos, e aí começa aquela zona que ninguém quer, que é o Botafogo com 6, Mirassol com 6, Remo com 6 e o Cruzeiro com 4 pontos. Salientar que tem algumas equipes que têm um jogo a menos, né, a maioria tem 8 jogos, mas ainda assim o Flamengo, o Bahia, o Vitória, a Chapecoense, o Botafogo, o Mirassol, todos esses têm um jogo a menos e isso pode fazer uma diferença na tabela. Como eu falei que retoma o campeonato, né, nesse meio de semana, nós já vamos ter uma rodada bastante quente, seria a 9ª rodada, né, iniciando já na quarta-feira, às 19h30, o Botafogo recebe o Mirassol, o Internacional recebe São Paulo, e seria importante uma vitória até para subir mais na colocação e deixar os colorados felizes. Também joga às 19h30. Às 20 horas o Bahia joga contra o Atlético Paranaense e o Cruzeiro contra o Vitória. Às 20h30 o Coritiba recebe o Vasco e às 21h30 desta quarta-feira o Fluminense enfrenta o Corinthians no Maracanã. Na quinta-feira prossegue a rodada, às 19 horas o Santos vai receber o Remo, a Chapecoense recebe o Atlético Mineiro e precisa somar pontos. Às 21h30 o Palmeiras pega o Grêmio, e aí o meu medo, né, que estamos chegando perto da Páscoa, que vai dar um chocolate lá para o meu time, mas vamos torcer. E o Bragantino, 21h30, também recebe o Flamengo. Essa é a 9ª rodada, que depois, né, já no final de semana seria a 10ª rodada, mas então após essa 9ª rodada nós temos algumas curiosidades aí que é importante que a gente fale aí. Começa a defesa, né, a defesa menos vazada do São Paulo e Flamengo com 5 gols, o ataque mais positivo do Palmeiras com 17,
A defesa mais vazada, Cruzeiro e Botafogo levaram 16 gols. O ataque que menos efetivo, né? O Bragantino com 6 gols. Nós temos também o número de derrotas, né? O Botafogo tem 5 derrotas, é o que maior número de derrotas tem, 7 jogos, 5 derrotas. O Palmeiras tem uma derrota, o Flamengo uma derrota, Bahia uma derrota, e o Bahia sofreu a primeira derrota frente ao Remo. Nós temos também o número de vitórias, o Palmeiras tem 6 vitórias, e o Cruzeiro não tem nenhuma. E temos o goleador, né, do Grêmio, Carlos Vinícius, com 6 gols. Então, só para ratificar aí a classificação, né, o Grêmio é o oitavo, tem 11 pontos, tem 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols pró, 12 gols contra, um saldo positivo de 1. O Internacional está na 12ª posição, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 7 gols pró, 9 gols contra, menos 2 o seu saldo. E a Chape na 15ª, com 7 jogos, né, 7 pontos, tem uma vitória, 4 empates, 2 derrotas, tem 9 gols marcados, 11 gols sofridos e um saldo de menos 2. Eu acho que o brasileiro é isso, né? Nós tínhamos que fazer uma passada sobre a 8ª rodada, até porque teve essa parada FIFA, como eu falei. Agora a gente retoma para a 9ª rodada, a 10ª, esperamos que dê as equipes consigam os resultados que precisam. O Internacional teve uma grande melhora, o Grêmio continua não ganhando de ninguém fora de casa, é uma dificuldade de sistema defensivo não funcionando, alguns jogadores que eu considero ex-jogadores, e aí não tem por que não falar, eu acho que não acrescenta em nada, né? TT, ex-jogador jovem, o William já tem uma certa idade, mas não está acrescentando em nada, né? E aí o treinador em alguns momentos os coloca para jogar e é visível que há um decréscimo no rendimento. O Internacional Pesolano acertou a equipe, né? Ele é muito bom treinador, o Internacional tem algumas deficiências técnicas, assim como o Grêmio também tem, né? Iniciou mal o campeonato, mas já em 2 vitórias, e essa é a vantagem do Campeonato Brasileiro, quando tu encaixa 2 vitórias, tu já vai lá adiante, e agora se conseguir um resultado positivo com o São Paulo, já melhora aí muito, aí até o próprio torcedor começa a acreditar um pouquinho mais na equipe. E a Chapecoense, como eu disse, a Chapecoense faz um campeonato à parte, a Chapecoense faz para se manter na divisão principal do Campeonato Brasileiro, e vai ter 2 jogos em casa, agora a gente fica na torcida para que consiga os pontos, né, maior número de pontos possíveis, vai somando para que se mantenha na competição. Futchurras ou um especial, Campeonato Brasileiro, fica por aqui, a gente vai ter um novo encontro pós-rodadas, né? Vamos voltar a falar, por enquanto era isso. Obrigado, tchau!